Salve, salve Brasil! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Ferri. Eu, Felipe Corleta, estou aqui co-apresentando este programa todas as quartas-feiras às 19 horas. Tu já sabe que tem um compromisso com a gente. Aproveita para compartilhar esse vídeo com os amigos. Olha os links que tem aqui na descrição do grupo. Olha os links que tem aqui na descrição do vídeo, porque a gente tem patrocinadores incríveis, Minerva Foods e Adapta.org, estão sempre nos apoiando aqui, e você nos ajuda também demais participando das nossas comunidades, seja no WhatsApp, seja aqui no YouTube. Então te inscreve para participar também e apoiar esse projeto que leva conhecimento e aulas semanais com pessoas extremamente relevantes para você aprender um pouquinho mais aí e melhorar sua trajetória na sua vida profissional. Rafael Ferri, bem-vindo. Bem-vindos a mais um podcast, o podcast que mais cresce no Brasil, o melhor, tão logo será o maior também, não demora muito. Estamos aqui hoje com o Gustavo Bruno, ele toca toda a parte de pet da Mars, a maior gigante de pets do mundo, e é um convidado enviesado, porque eu sou o maior acionista, pessoa física da Pets no Brasil. Logo, esse convidado muito me interessa, e o setor de pets é um setor que mais cresce no Brasil há décadas, né? Cresce mais de 2 dígitos há 2 décadas e não me parece que vai parar de crescer. Gustavo veio aqui e trouxe um canil inteiro, né? Porque esse é um podcast pet friendly. Então, se você quiser adotar o Caramelo, que é a marca, todos os tem uma linha para adoção, um canil inteiro para adoção, né? Exato, Ferri. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Ferri, muito obrigado pelo convite, Felipe. Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast que eu vejo e acompanho. E, cara, primeiro que posso começar mandando um beijo para minha irmã, ela é sua fã, Ferri. E, cara, depois eu vou até tirar uma fotinha para mandar para lá. Meu cunhado vai ficar muito bravo com isso, mas vamos embora. O cunhado começa com cu, né, cara? Exato. Mas deixa eu mostrar aqui. É bom. Eu sou o Gustavo, o presidente da Mars Pet Nutrition no Brasil. Essa daqui é a Velma. A Velma. Quem quiser adotar a Velma, entre em contato com o nosso. Entra no nosso site pedigree.com. Lá dentro você vai ver todas as ONGs que estão associadas. Essa daqui é da Patinhas Unidas, e tenho certeza que se você levar um caramelinho para casa, sua vida vai mudar. Sabe, Ferri, essa moçadinha aqui, essa cachorrada toda, eles têm comportamentos, eu acho que a humanidade já perdeu faz muito tempo, sabia? Conceitos como lealdade, conceitos como amor incondicional, conceitos como respeito, eu acho que são coisas que esses pequenos têm aqui. E a gente, como sociedade, a gente deixou um pouquinho eles para trás, né? Então, vamos reaprender, trazendo um amiguinho desse para casa de vocês que estão aí. Então, conto com vocês. A Mars, dentro do nosso princípio, é fazer um mundo melhor para os pets. E dentro desse mundo, Fábio, para fazer um mundo melhor para os pets, um dos pilares nossos é a adoção. A Mars é a empresa que mais gera adoção dentro do Brasil. Faz 15 anos que a gente vem trabalhando no projeto de adoção. E não é à toa que eu trouxe aqui nossa amiguinha, tem um amiguinho solto aqui pelo estúdio, então se vocês ouvirem algum latido aqui, também é um dos nossos amiguinhos, dela, né? O irmão dela. E a gente tem esse programa Adotar é Tudo de Bom. Quem não gosta de cachorro, bom sujeito não é. Exatamente. E nós já promovemos mais de 86 mil adoções e animais aqui no Brasil, e tem dados muito legais para a gente estar tocando aqui, porque hoje praticamente 60% da população brasileira quase considera o pet um membro da família, né? Lembra quando a gente era mais novo, no interior, né? O pet ficava lá fora, no portão, latindo para quem passava. Hoje, cara, na minha casa, não sei, na casa de vocês aí, Fábio, Ferri, cara, ele dorme no pé da minha cama, às vezes no meu lugar, né? O meu não dorme mais porque ele é um diabólico demais. O meu não dá. Mas eu acho que, além de ser um mercado extraordinário, eu acho que o que está por trás dele é também no mesmo nível. Deixa eu te perguntar, eu queria que tu explicasse um pouco para
queria que tu falasse um pouco para nossa audiência o tamanho do mercado pet no Brasil, o tamanho do mercado pet no mundo e para onde ele caminha. Porque às vezes as pessoas elas não têm muita ideia do tamanho que está esse mercado, principalmente pós-Covid, né? Porque depois do Covid o negócio tomou outra proporção, não só no Brasil, né? Nos Estados Unidos também que é o maior mercado do mundo, né? Foi proporcional, né? Exato. Bom, aqui no Brasil, deixa eu pôr ela um pouquinho para ela passear. Aqui no Brasil, o mercado pet vale hoje, somente a parte de alimentação, 8,9 bilhões de dólares. É um mercado que vem crescendo... Dólares. Vem crescendo double digit por muito tempo. Ele só deu uma arrefecida no ano passado, mas a gente acredita que vai voltar e vai voltar. Se vê, vai ser construído agora esse ano e no próximo. O Brasil é um mercado, um dos maiores mercados do mundo, é o terceiro. Imagina que temos hoje a terceira maior população de pets do mundo e com uma conversão calórica, e eu vou explicar um pouquinho para vocês que é conversão calórica muito baixa. Você acredita que hoje, no Brasil, todos os animais, se você soma toda a caloria que ele come, somente 44% da caloria que eles comem é feita por algum tipo de ração. Então, o resto dessa população imensa, ela é alimentada por resto de comida. Então, se já temos um mercado de 8,9 bi, tendo uma população que é a terceira do mundo... 8,9 bi é só de alimentação. Só de alimentação. No Brasil. Alimentação no Brasil. Quanto isso pode ser, Ferri? Então, creio que se tem uma aposta que a gente possa colocar como um dos boomers de crescimento que a gente vai ter para os próximos anos, o segmento pet está nele. Até porque quando a pessoa adota um pet, ou enfim, compra um pet, ela vai ter um compromisso ali por 20 anos, né? Exato. Quando você adota um pet, né, e você considera, vamos dizer, das famílias que tem hoje, como eu disse, né, grande parte considera como membro de família, o pet vem não só com comida, ele vem com brinquedos, ele vem com caminha, ele vem com plano de saúde, ele vem com várias, vamos dizer, outras categorias que ele aquece dentro do mercado, né? E particularmente, uma das coisas que a gente vê acontecer é que quando a pessoa adota um pet, e nós, Mars, que somos a empresa que mais investe em ciência, a gente tem um instituto chamado Walton, onde a gente não só desenvolve uma melhor alimentação para os pets, mas a gente estuda profundamente as doenças que os pets sofrem, e a gente também entende profundamente a relação do pet owner, né, o dono do pet com o seu pet, né? E a gente tem muitos dados legais para dividir. Por exemplo, uma criança que tem, vamos dizer, cuidado, que tem relação com o pet, ela se desenvolve muito mais psico e motoramente. Por exemplo, meu filho, ele começou a andar atrás do meu cachorro. Os primeiros passinhos dele foi para ir atrás do Lorde, meu cachorro. A gente tem estudos dentro de outras marcas nossas, dentro de RC, de Royal Canin, que, por exemplo, os nossos cachorros hoje conseguem farejar câncer. E também temos aqui nos nossos projetos, e a Mars dentro do Brasil também, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a Mars, a gente tem redes de hospitais aqui no Brasil, a gente, dentro dos hospitais que a gente visita com os nossos pets, a gente leva muita alegria para crianças que estão em estados muitas vezes complicados, e o pet, quando ele entra numa sala que uma criança está em recuperação, ele traz ânimo, né? Ele traz vitalidade para a criança. Então, mexer com esse segmento, e eu entendo perfeitamente, Ferri, porque você é apaixonado por ele, é algo muito maior porque ele tá atrelado a outras coisas e a outros fatores que vão fazer da gente uma sociedade melhor. O Gustavo, fala do mercado pet pós-Covid, assim, que ele teve uma mudança drástica, né, muita gente adotou. Teve. Foi uma explosão absurda. Nos Estados Unidos ainda acho que foi mais que no Brasil, mas foi uma mudança assim, foram 6 meses de, assim, né, uma doideira. E não retroagiu, né, porque esses pets estão todos...
Estão todos na casa das pessoas ainda, né? Não, perfeito. Acho que tem dois assuntos aqui que a gente pode abordar. Primeiro, sim, o mercado cresceu 21% no momento da Covid. Foi uma explosão de adoções, uma explosão de pessoas que naquele momento estavam precisando de companhia, né? Eu acho que era para combater a solidão mesmo. Era para combater a solidão e acho que também para não só eu acho que ter um companheiro, mas eu acho que você ter um propósito, né? De cuidar de alguém, né? Claro. Num momento que a gente estava tentando cuidar de nós mesmos, né? Então, acho que foi um momento muito importante para nós como humanidade, ponto 1. Ponto 2, que eu também tenho, é que pós-Covid, a gente viu que novas categorias começaram a ser construídas dentro do mercado pet. Por quê? Porque como foi estabelecida uma relação de amor muito forte entre o tutor e o pet, você agora não quer dar só ração para o seu pet, você quer dar um petisco. Você quer dar uma ração úmida para ele comer muitas vezes com mais voracidade, você dá uma alimentação mais nutritiva para ele, você abriu outros segmentos, como por exemplo, plano de saúde, como você bem disse, ampliou muito. E eu acho que a gente ainda está no platô desse crescimento que virá. O plano de saúde do meu cachorro é mais caro que o meu. É mesmo? Não, tô brincando. Estamos falando aqui, ó, que você é aqui, ó, Ferri. Deixa eu perguntar uma coisa mais ligada a business. Se tu fosse fazer um business hoje no mercado pet, tu não fosse CEO da Mars, qual business tu faria? Eu estou fazendo um business junto com o meu time, que é montar o Zé Delivery do Pet. Nós compramos uma startup hoje, que chama Pet Yard, aonde a gente está conseguindo fazer o mesmo sistema de uberização que é feito vamos dizer, dentro do Zé Delivery, que aqui eu estou tentando trazer uma referência para vocês entenderem, para que a gente consiga integrar o pequeno e o médio SPT, o pequeno e o médio pet shop para dentro do mercado. Porque, deixa eu contar alguns dados para vocês que são dados muito interessantes. Não aperta ele demais, hein? Hã? Seja um bom pai. Ele é meio feliz. Eu tô percebendo. Não morda o cachorro. Mas o que acontece é o seguinte. Você sabe qual que é o salário médio de um veterinário no Brasil, cara? 3 mil. Puta, matou a pau, 3 pau. Você sabia que a profissão hoje de veterinário é a profissão com maior índice de suicídio dentro do Brasil? Por quê? Acontece o seguinte, os veterinários, eles nascem, no final das contas, para salvar pets. E muitas vezes, no final das contas, a grande parte da população que eles atendem não tem dinheiro para grandes tratamentos, eles acabam fazendo, muitas vezes, eutanásia nos pets, né? Porque as pessoas não têm dinheiro para fazer o tratamento. A gente conseguir complementar a renda de um dono de um SPT, um dono de um pequeno pet shop, para mim é uma missão não somente como categoria, mas uma missão também com os veterinários. Então, o que acontece? Como funciona o Pet Yard? Né? E aqui eu convido vocês, Pet Yard, busquem aí no aplicativo, dê um download, que nas principais capitais a gente já tem esse serviço aí disponível para vocês. Mas vamos voltar aqui. Mas dentro da Pet Yard, você entra, pede qualquer produto, não só da Mars, como também na nossa concorrência, e a gente entrega em menos de 1h30, 2 horas, no máximo, na casa de você, do consumidor. É o rápido dos pets. Exatamente. o iFood. Seria o mais parecido com o Zé Delivery do pet. Né? E a gente, todas as cidades que a gente entrou, a gente já é líder do Last Mile e cada vez mais a gente está crescendo. E isso pra gente é muito importante, não só pelo fato de a gente conseguir aumentar a renda desse dono do pet shop, né? Mas sim também porque a gente começa a captar dados também dentro dos tutores. Porque se eu sei, poxa, qual o pet que você tem? Eu sei o aniversário dele, eu sei o que ele come, eu sei qual o problema que ele está comprando pelo tipo de compra habitual dele.
eu posso muito também desenvolver produtos baseados nesse comportamento e posso também trazer produtos ou novas categorias que estão muito bem desenvolvidas no mundo para cá, para o Brasil, que ainda há muito espaço de a gente construir um mundo pet em portfólio como um todo. Mas aí, nesse projeto, vocês trabalham só com as pequenas pet shops ou também com as grandes? Não, só com as pequenas e médias. O nosso fim realmente é com pegar esse veterinário hoje que não tem, muitas vezes, capital, dono de pet shop, que não tem capital para conseguir fazer uma digitalização do seu business, a gente faz isso para ele virar uma dark store nossa e entregar tanto os produtos nossos quanto da concorrência o mais rápido possível no mercado. Ô Gustavo, fala pra mim qual é a tua opinião sobre a fusão Pets-Cobasi. Olha, a minha opinião é o seguinte. Qual que é melhor, Pets ou Cobasi? Depende do que você estiver olhando como referência. Tipo, botei numa que vende mais massa. Botei numa saia justa, cara. Não colocou numa saia justa. Olha, Sérgio, eu queria te mandar um grande abraço. E também os Nassar, cara, tamo junto, obrigado aí pela última reunião. A gente trouxe o presidente mundial da Mars, eles receberam lá, fizeram até um almoço pra eles, eu tô em dívida com eles e não me coloca nesse tipo de pergunta aí, Ferri. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a fusão da Pets-Cobasi, que inclusive tá no CAD nesse momento, e obviamente juntas elas têm 7 bi e meio de faturamento, né, mas só pelo que tu falou do mercado de alimentação, isso não tem nenhum tipo de... é impossível ter algum tipo de Ô Ferri, eu posso te dar alguns números? Claro. E daí eu acho que com os números eu respondo sua pergunta, tá? Eu acredito que tanto a Cobasi quanto a Pets, eles hoje estão à frente hoje do mercado, vamos dizer, de pet do Brasil. Por quê? Porque eles têm um full ecossistema. Eles têm grooming, que é a parte de banho e tosa, eles têm o próprio hospital, eles têm muitas vezes também serviços de saúde, eles têm todo um ecossistema para o pet, né? E eles têm um mercado também online muito forte, muito presente, muito bem estruturado. Como eles, no final das contas, eu acredito que para o desenvolvimento consistente de um mercado, você precisa ter grandes referências. O que foi montado tanto na Pets quanto na Cobasi, eu acho que são stand of the art para ser replicado por outros players por todo o Brasil. Porque os dois estão aqui, obviamente, espalhados pelo Brasil, mas grande parte das lojas deles estão concentradas no Sudeste, mas em outros polos, principalmente no Centro-Oeste e no Nordeste, não existem clientes tão bem desenvolvidos como eles, que pode, no final das contas, gerar aí, muitas vezes, o interesse e muitas vezes a proatividade para muitos empreendedores tentarem abrir tipos de negócio assim. Esse é um ponto. Vamos para o ponto 2. Hoje, no Brasil, existem vamos colocar 1 milhão de supermercados, tá? E supermercados hoje, com o segmento pet, sempre foi a concorrência entre as especializadas e o supermercado, né? E trabalhando hoje com o segmento pet, temos hoje, 200 mil pontos de venda de supermercados só trabalhando com pet. Então existe ainda, mesmo em supermercado, que não tem o portfólio, vamos dizer, tão desenvolvido quanto o que a gente vê numa loja especializada, uma grande oportunidade de crescimento da categoria, porque estamos falando de um universo de 1 milhão para uma presença física em loja de 200 mil. Então, quando eu vejo... Só 20% tem alguma coisa pet. Tem alguma coisa pet. E então, quando eu vejo, vamos lá, tudo que eu falei até lá, uma conversão calórica baixa, níveis de presença da categoria ainda engatinhando em supermercados que tem altos tráficos e que, uma das coisas e o desafio do varejo aqui, você que tem varejo e que você sabe que o bazar é a principal categoria que traz lucratividade para vocês, saiba que o pet fica no bazar e o pet é quem leva tráfego para vocês venderem panela, para vocês venderem Tupperware. Então, foca no nosso segmento pet, que vocês, supermercadistas, vão fazer dinheiro. O bicho veio aqui vender. Eu não vim vender. Não, toca. Eu vim aqui fazer a adoção dos meus cachorrinhos. Você vai adotar? Ferri, você vai adotar? Eu não posso. Adotar um?
É mesmo? Aqui é forte a audiência, não é brincadeira não. Vai adotar todos, certeza. Não, eu vou precisar vir mais então, hein? Vai. Não, vai adotar, certeza. Não. Vai, cara, é forte o Instagram, que não é brincadeira não. Adota todo, é capaz de adotar todo. Então, daí agora eu volto à sua pergunta, porque eu não gosto de fugir de pergunta, tá? Quando você junta as duas contas, você vai falar, tá falando o quê? De 10% do mercado? 13% do mercado? Ainda eu acho que é incipiente. Então, se eles forem se juntar para conseguir levar um role model do que precisa ser feito para a gente construir um mundo melhor para os pets e ecossistemas e níveis de serviços diferentes, tão bons que os dois conseguem prover, cara, eu sou super supportive e eles contam com a minha ajuda. Deixa eu te perguntar uma coisa só, se eu só interromper antes de tu falar, Coleta. A maioria dos analistas de investimentos, eles batem na seguinte tecla, que o Mercado Livre e a Amazon e outros e-commerces, né, compram direto da margem de ti e eles vendem a preço mais barato e vão quebrar todo o varejo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Qual é a tua opinião sobre essa venda online que amassa os varejistas pequenos, né, inclusive varejo físico, né, inclusive a queda das ações, a queda da margem na Pets nos últimos 12 trimestres foi bastante relevante, né? Um pouco, obviamente, por conta do mercado, um pouco por conta de aperto de margem, mas aconteceu de verdade, e essa é, digamos assim, o calcanhar de Aquiles da opinião dos analistas sobre o segmento de varejo pet no Brasil. Eu queria que falasse um pouco sobre se os grandes e-commerces vão dominar de forma a liquidar com esse varejo físico, porque num país em crise, um pequeno pet de bairro concorrendo com alguém que está vendendo uma ração 30% mais barato, que entrega na tua casa, sem te sair de casa 30% mais barato, de graça, pergunta difícil. Não, pergunta difícil não, eu discordo da opinião dos analistas, de verdade. Porque o que acontece hoje? Eu acho que a gente tem um problema muito mais de disponibilidade de pontos de venda em lojas do interior do que particularmente, vamos dizer, um problema relacionado ao e-commerce. E eu vou te explicar mais, tá? Aonde eu quero chegar. Você sabe quantas pet shops existem no Brasil? Deve ter 500 mil. 85 mil. É pouco. É pouco. É muito pouco. Né? Quando eu entrei na Mars, eu cheguei e falei, quantas pet shops tem? Instituto de Beleza tem cabeleireiro, tem tipo 2 milhões. Exatamente, exatamente. Eu tava esperando ouvir um número desse calibre. Então, no final das contas, cara, você tem 85 mil. Dessas 85 mil, sabe quantas delas percentualmente estão no Sudeste? 90. 70%. Então, quantos municípios nós temos no Brasil? 5.500 e pouquinho, certo? Você acredita que o cara tá comprando online e pagando um frete caro? Porque quando você vai comprar mais pro interior, você tá pagando frete. E quando você tá comprando ração, lembra que o preço por cubagem é alto. Claro, porque é um produto volumoso. Volumoso. Se o cara tá comprando lá, não é porque, vamos dizer, o online está destruindo alguma coisa. É porque, se você me perguntasse, é porque os supermercadistas desses interiores, é porque lojas de conveniência desses interiores não abriram o olho para o mercado pet. Essa é a minha opinião. Então, hoje, se você parar para pensar, hoje sim, pode estar canibalizando. Mas eu acredito que aí é uma visão míope da oportunidade. Me fiz claro? Não. Então, vamos refazer isso por outro lado. Hoje, por exemplo... Tu está falando com o analista, né? Exato. Porque o meu ponto é o seguinte, Ferri, hoje, se você vai no interior, principalmente, e não tem lojas especializadas, você não vai conseguir comprar produtos premium e super premium. Porque lojas premium e super premium vendem somente em lojas especializadas ou online.
Então, se o cara vai no supermercado, que vai ter uma marquinha local lá, a marca local que vende nessas regiões são marcas locais de, vamos dizer, de qualidade inferior. A gente não tem uma regulamentação muitas vezes para ração, então a gente não sabe muitas vezes o que está sendo oferecido ali, né? E muitas vezes... vamos pegar aqui ração. Existem 3 tipos de ração aqui, daí eu vou explicar melhor para vocês. Existem uso nutrição essencial, que é o uso dia a dia, rações medicamentosas e rações para raças. Então eu tenho poodle, papapá, daí aqui eu tenho ração medicamentosa, eu tenho um problema de displasia, eu tenho um problema digestivo, o cachorro tá gordo. Essas rações medicamentosas e essas rações de breeds, de raças, e essas rações super premium só vendem nesses 85 mil pontos de venda. E o que eu estou falando não existe hoje disponibilidade dessas rações em muitas partes do Brasil, em áreas remotas, o que força as pessoas a comprarem online. E daí a briga não é que a Amazon ou outros pure players estão destruindo o mercado online. Eles têm escala em outras categorias que eles conseguem jogar para ter um frete mais acessível. É isso que está acontecendo. Mas se você fosse falar para mim, qual que é o futuro disso, eu não acho que o futuro está no mercado ainda online no Brasil. Mas eu acho que o futuro ainda está na abertura de lojas físicas. Vamos lembrar uma coisa. O Brasil passeia. O cachorro vai passear, né? Você vai passar numa loja. Exato. O Brasil tem hoje, se eu não me engano, 400 universidades de veterinários no Brasil. Nós temos acho que a 2ª maior população de veterinários do mundo. Então, veterinários lá para abrir negócios tem. O único ponto que não está acontecendo, vai ver, muitas vezes é falta de capital de giro para esse cara abrir, ou supermercados começarem a vender produtos pets com maior voracidade. Eu acho porque qualquer diferença de preço que tem hoje entre um supermercado, ou que é vendido pela Amazon, ou vendido pelo Mercado Livre, pelo preço do frete, por ser tão pesada a mercadoria, não compensa o cara comprar perto da casa dele, entende? Então eu acredito que o crescimento do físico vai regular isso. Se você olha hoje, nas capitais, o que você está falando é verdade, mas no interior, não. Eu acho que aí o crescimento do físico mata toda essa... Mas hoje é mais barato comprar numa Pets, que é uma grande, ou num Mercado Livre, do que comprar na clínica veterinária onde tu leva o cachorro para tomar vacina. Sim, hoje é verdade. Mas é a mesma coisa aqui. Hoje é uma verdade você comprar um shampoo no Carrefour ou em outro grande player do que você comprar num mercado próximo da sua casa. Aí o preço não está atrelado, vamos dizer, ao padrão do ponto de venda, mas sim a conveniência e a massa de compra que cada player tem. Entendi. Gustavo, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória profissional, né? A gente viu aqui que você trabalhou já com brinquedo, já trabalhou com entretenimento. Já também. E a gente aqui... dono de balada. Aqui no podcast a gente não... Minha mulher é ciumenta, cara. Larissa, eu te amo. Aqui no podcast a gente não... É raro a gente receber executivos. Então, mesmo? Então, a gente normalmente recebe mais empreendedores e tal. Então eu queria também que você contasse um pouco dessa tua trajetória, sobre essa ótica de... tentar ajudar quem é executivo, quem trabalha numa grande empresa, quem está no mercado corporativo, a ter quais decisões que tu tomou ao longo dessa carreira para chegar nessa posição de destaque aí na Mars. Tá bom. Eu acho... Fala. Eu ia falar da politicagem no meio corporativo também. Chegou à posição de CEO, né? O cara, para chegar à posição de CEO no meio corporativo, ele tem que ser bem safo, né? Porque é uma politicagem, assim... Eu já trabalhei, né? Em sistema financeiro aí, instituições financeiras grandes. E, cara, é uma politicagem, assim, um troço, assim... complexo. Interessante a palavra. Eu ia falar uma palavra aqui até, mas cada vez que eu falo uma merda que o Coreta me olha. Então, complexo, digamos. Eu vou usar essa expressão complexo. Tu fala um pouco da politicagem e aí tu fala um pouco da tua trajetória. Tá bom. Eu vou responder a sua pergunta falando quais são meus aprendizados para até aqui.
porque eu aprendi muita coisa, quebrei muita cara, tive que, muitas vezes, andar para trás, né? Recuar. E quando eu digo recuar, recuar na carreira. E depois eu conto um pouquinho mais. Mas vou contar alguns aprendizados que eu tenho. Primeiro, eu acho que se refere a interrelacionamento. Se você volta em eu estava lendo um negócio que era muito interessante, que falava assim, que em 1900, para você chegar no presidente dos Estados Unidos, você precisava conhecer 7 pessoas, né? Um conhecia o outro, que conhecia o outro, conhecia o outro, conhecia o outro. Daí, quando você teve o lançamento vamos dizer, da internet, isso daí caiu para 5, né? Então eu conheço um, que conhece o outro, chegando no presidente dos Estados Unidos. E com as mídias sociais, hoje isso está em 3 e pouquinho, né? Então, primeiro conselho que eu dou é, cara, se você blasfêmia, se você fala mal das pessoas, se você fala da empresa na terceira pessoa, primeira coisa, a pessoa que você está falando, ela vai saber. Entende? Muitas vezes as pessoas são muito inocentes no mundo corporativo. Entende? São muito inocentes. Fala mal do líder de outra área. Cara, o cara vai saber. Cara, os caras falam mal de mim em grupo de WhatsApp privado. Eu tava falando lá fora também, lá, Ferri. Eu recebo. Aí eu pego o print e mando pro cara. No WhatsApp. Então, Ferri. Com um alerta. Próxima vez que você tocar no meu nome, conversaremos. Ferri. Então, esse é o mundo corporativo. Então, a primeira coisa que eu aprendi, cara, o mundo é muito pequeno. E você tem que falar exatamente aquilo que você tá aí digeriu. Uma bela dica aqui do podcast Café com Ferri. Presta atenção. Essa de falar mal dos outros. Exato. Digere. E depois você fala. Não fala com o estômago, fala com a mente. Essa é a primeira coisa que eu acho que eu aprendi para chegar aqui. Segunda coisa, trabalhe. Entende? Todo trabalho te dignifica. É muito engraçado. Quando eu tava essa foi fantástica. Eu tava fazendo um town hall, né? Eu era presidente da PepsiCo no Caribe, né? E tava lá, todo mundo lá, né? O meu announcement lá, eu sendo anunciado para todas as ilhas ao mesmo tempo, né? E, cara, me levanta um estagiário e me faz uma pergunta assim: Gustavo, eu estou fazendo muito trabalho operacional, né? E eu acredito que as pessoas aqui estão fazendo trabalho operacional. Cara, como que a gente pode ter vamos dizer, um trabalho cada vez mais estratégico para a gente aportar valor para a empresa? Daí eu virei para ele e falei: meu filho, você sabe quanto do meu tempo eu faço trabalho operacional? 70%. Entende? Então, às vezes a gente precisa um pouco desmistificar o que é ser um CEO. A gente também tem trabalho operacional. As pessoas confundem que muitas vezes trabalho estratégico é não pôr a mão na massa. E trabalho é trabalho, meu filho. Você tem que ralar, né? Outra coisa, aproveite a experiência. Pessoas com cabelo branco, elas podem ser muitas vezes repetitivas e contarem muitas vezes a mesma história, mas elas já passaram por muitos problemas, porque os problemas dessa vida nossa são cíclicos. A única coisa que muda entre o que a gente está passando agora e o que foi passado no passado são as ferramentas que a gente tem para lidar com os mesmos problemas. Então, cara, pergunta, troca ideia, né? Acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu acho que é bem importante também é a teoria da entropia. É a 4ª empresa que eu passo e agora foi o 4º turnaround que eu estou fazendo nas empresas que eu passei. E dentro disso, você precisa entender que você solta uma estratégia ou você faz uma mudança drástica, com o tempo, a energia das pessoas cai. Se você acha que se você colocou uma estratégia na mesa e ela vai perdurar mais do que 6 meses, my friend, você não está fazendo seu papel de líder. Uma estratégia, ela pode ser mantida em pelo menos 6, 8 anos, mas ela precisa ser reforçada, levantada e entrar no detalhe a cada 6 no mínimo. Então, revisão de fundamentos
é necessário. E por último, eu acredito numa coisa que é muito maluca, mas é muita realidade, que é, eu acredito que, deixa eu voltar aqui, você já foi para a Índia? Alguém já foi para a Índia? Não. Você já foi para Taiwan? China, Hong Kong. Você viu os tuk-tuk lá? Vi. Você viu como é o trânsito lá? Uhum. Você não acha que toda hora que você entra naquele trânsito lá, você fala, alguém vai cair, vai ter um acidente agora, né? Esse cara daqui vai me fechar. É uma loucura, né? Mas tudo se auto-organiza, certo? Uhum. Então, no meio do caos, a tendência é tudo se auto-organizar. A única coisa que você precisa ter é calma. Para você conseguir conduzir aquilo que está desgringolando para onde você quer. Então, aonde há caos, existe uma auto-organização. Você só precisa perceber os padrões. Porque as pessoas elas entram em desespero. E o desespero é a primeira, vamos dizer, molécula de câncer do fracasso. Gustavo, fala um pouco sobre essa nova... O que é a tua opinião sobre essa nova onda dos CEOs influencers, né? Então ontem teve aqui a Mônica Salgado. A Mônica Salgado falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Ela falou, mas o pessoal fica o dia inteiro fazendo conteúdo para a internet. Em que momento que eles trabalham? Né? Então agora a gente tem uma leva de CEOs agora fazendo, né, colocando a cara na internet e sendo influenciadores, né? O que não é o teu caso ainda. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse novo momento. Eu adorei ainda. Você vai fazer uma oferta para mim? Qual é a tua... Não, tu ganha mais que eu. Qual é a tua opinião sobre esse novo momento dos CEOs, influenciadores? Se tu acha que isso é uma tendência que vai avançar daqui para frente? Acho que vai avançar. E vou te falar por quê. Cada vez mais a geração vamos dizer, Z, que vem vindo, eles não trabalham tanto por dinheiro, eles trabalham muito mais por causa. Então, no momento que você vê o CEO da empresa falando sobre o que ele acredita, qual é a visão da empresa, o que pelo menos se esses CEOs que você está mencionando estão falando sobre trabalho, tá? Porque se eles estão falando sobre trabalho, se ele está falando sobre o mercado, se ele está falando um pouco sobre rotina, eu acho que isso serve como inspiração para essa geração mais nova que não tem tanta ambição quanto a nossa. É nítido. A geração Z ela não tem tanta ambição quanto a nossa teve. Acho que a gente viveu momentos e a gente nasceu... A Emily é super ambiciosa. Tá tentando se derrubar, Ferri? Tá. Sabia. É millennial. Tá. Ah, não, é a geração Z. Tá tentando derrubar o Ferri. Tá. Sabia. Tá, hoje ela tentou já hoje ela já tentou me dar uma facada já. Não, ela soltou o cachorro que fez xixi ali. Não sei se você viu no seu carpete. Mas aí não tem problema. Isso aí a gente limpa. Isso aí a gente limpa. Mas eu queria voltar sobre o assunto lá do que você estava perguntando. É a geração do nem. Exato. Eu não sei se nem, mas eu sei que eles são movidos por propósito. E se a cara da companhia, se você quer ser uma instituição respeitada, eu acho que você precisa dar sua cara e contar o seu propósito e falar por que você tá no mercado. Eu tô aqui hoje, não porque... Eu já te conhecia, né, Ferri? Não é pra tirar uma foto contigo. É o único contratante maluco que me convidou para fazer uma palestra. Exatamente. Para todos os clientes. Olha como ele é louco. Primeira coisa que eu falei lá quando eu cheguei, só um louco para me contratar para dar uma palestra. Não, e você falou para os meus distribuidores que o nível de testosterona dele estava baixo. Estava. Cheguei lá, a média de testosterona da turma estava em 280. Cara, eu dei muita risada aquela hora. Você sabe que... E no final, eles acharam engraçado. Mas não é engraçado, é verdade, né? Pessoal com a testo baixa, pouca energia. Tu tá rindo, mas é porque tu sabe que é verdade, né? Mas foi muito boa. Mas, vamos lá.
Não me contratem para palestras. Esse tipo de coisa que eu falo nas palestras. Não, ele não fala isso não, mas Falo é porque... não, você estava... Falo. Não, Ferri, você estava em ambiente tranquilo, você estava entre amigos. Então aí no final das contas você pode ser quem você é. Acho que isso vai ser necessário, não é? Isso vai ser uma tendência, vai ser necessário. A gente vai ter que falar mais. E eu falei, eu tô aqui não só para falar da Mars, falar que a gente é líder de mercado, isso qualquer um pode levantar nossos dados. Eu tô aqui para falar que, poxa, nós temos o maior programa de adoção do Brasil e, cara, nós temos um projeto Caramelo, que a gente está querendo transformar o caramelo, que é o ícone brasileiro, numa raça, e que a gente precisa... Os maiores atacadistas do Brasil assistem aqui, inclusive alguns são meus amigos, tu pode fazer propaganda, provavelmente eles não compram da Mars. Ó, e o Banco Central do Brasil não escolheu o caramelo para nota de 200, que foi um escárnio, Cara, mas a Mars está trazendo... a Mars Não, escolheu. tô falando sério, os maiores atacadistas do Brasil, que os senhores de todas as companhias, que são todos estão assistindo aqui. Então todos, ajuda, me ajuda e fala, meu, não, eu ajudo. passa meu telefone no letra. Eu ajudo. Eu sempre ajudo. Estão todos no meu telefone aqui. Boa, mas eu quero que eles entendam o meu propósito de empresa e aquilo que a gente está se propondo, porque vender ração qualquer um pode vender, fazer um mundo melhor para os pets tanto na parte de nutrição quanto na parte que nós temos um suporte de ciência que duvido que alguma empresa do Brasil e do mundo pode bater de frente com a gente. Nós temos, vamos dizer também, uma causa muito nobre, que é levar, hoje, 25% dos animais hoje do Brasil estão na rua, Ferri. Quanto? 25%. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem 130 total, gato e cachorro, 130 milhões de pets, 25% desse contingente está vivendo na rua. Então, nós temos dois pilares que a gente trabalha. Tu acha que os pets preferem mais o Bolsonaro ou o Lula? Eu acho que os pets, eles preferem ser tratados com carinho em uma casa por um tutor que o ama. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, estou fazendo uma guinada aqui. A nova geração não quer ter filhos. A nova geração não quer ter filhos. Tu acha que essa tendência, por causa disso que o mercado pet está crescendo tanto? E continua crescendo sem parar, porque as pessoas não querem mais ter filhos, então elas adotam um pet? Talvez queiram ter filho mais tarde, né? Não. Tipo assim, uma guinada muito... Olha, Ferri, eu não tenho dados para suportar esse statement, mas eu acredito que sim. Faz uma pesquisa aí no... Tá? Não. No chat. Eu sei te falar que vamos dizer, o crescimento, vamos dizer, de filhos por família no Brasil está caindo. Tá? Uhum. Isso é fato. Não só no Brasil. Mundialmente, obviamente. Sim. Mas o que eu quero dizer aqui é que se isso está linearmente correlacionado com o crescimento de pet, eu acredito que sim. Eu tenho certeza absoluta. Só que eu não tenho ainda dados e pesquisas para te provar. Tá? Eu queria voltar rapidamente no papo sobre o trabalho corporativo. Claro. Porque eu acho que tem muita gente que quem escolhe uma carreira corporativa, a escadaria, né, o corporate ladder e tal, em um determinado momento vai chegar numa escolha. Fico aqui nesse projeto ou faço aquele movimento diagonal? Recebi uma proposta, sou gerente aqui, recebi uma proposta para ser mais do que gerente lá numa outra empresa. Tá falando dele. Tá? Né? Ele tá com oferta? Tá. Eu sabia. Como é que, qual que é esse momento? É para ficar pulando de galho em galho desde que seja uma oportunidade melhor? Como é que você vê isso e como é que você fez isso na sua Eu acho que isso vai muito daquilo que vocês fazem no seu dia a dia. É qual a sua capacidade de gerenciar o risco e qual a sua autoconfiança. Porque se você confia em você como profissional e você está disposto ao risco, porque toda mudança tem risco. Né? Tem risco de você não se adaptar com seu chefe, tem risco de você não se adaptar à cultura, tem risco de você chegar lá e não ser ouvido. Existem vários riscos. Então, eu acho que isso vai pelo perfil da pessoa. Eu, Guto, eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu adoro, no final, ter novas experiências. Até porque isso aumenta o meu repertório.
E quando eu tenho um problema, muitas vezes fala, pô, isso daqui, olha, pô, quando eu tava vendendo brinquedo, eu fiz um negócio X que hoje se aplica em pet, sabe? Então, eu acho que se é para aumentar o seu repertório, se é para aumentar conhecimento, e no final, cara, o risco é baixo, cara, why not? Uma coisa só completando, porque o ponto é o seguinte, cara, é complicado tomar essa decisão quando você tem família. Mas, no final das contas, uma das coisas que eu sempre prezo é, cara, quanto vale o conteúdo adquirido? Porque o ponto que eu fico pensando é, cada vez mais a longevidade dos profissionais, ela está sendo requerida. Eu estou vendo cada vez presidentes com mais idade ainda trabalhando. Então, quanto mais experiência você tiver, essa é a minha visão, melhor para você. Mais completo você vai ser. Então, eu sempre falo, você tá aqui, vai para lá, você tá lá, vai para cá. E se dá errado, isso é só um trabalho e você recomeça, porque o que é importante está na sua casa, que é a sua família. Saindo do chapéu de CEO do Grupo Mars, eu queria que tu falasse para nós algum business fora da caixa no segmento pet que ninguém tá olhando. Não fala que tu fez um negócio dentro da Mars. Eu quero que tu me diga de fora, como CEO, com bilhões de faturamento, mandatos aí e tudo mais. Não posso falar aqui, obviamente, no ar, mas assim, eu queria que tu falasse um segmento, um nicho nesse mercado, que é um mercado, como a gente tem muito empreendedor aqui, né? Eu te falo pelo exemplo da Emily, ela dorme e acorda todos os dias pensando numa maneira de ganhar dinheiro. É mesmo? Todos os dias. É a única coisa que ela pensa na vida. E assim como parte da nossa audiência, que eu sempre falo que é uma audiência mais evoluída, mas todo mundo está sempre pensando em ganhar dinheiro. E o business pet, na minha opinião, ele é muito inexplorado no Brasil. Ele é pequeno ainda perto do que vai ser, eu acho. Então, você tá certo. Por isso que eu sou o maior acionista da pessoa física da pet. Você tá certo. Eu acho que eu sou louco. Não tá. Eu queria que tu falasse o seguinte, olhando de fora da caixa. Fora da caixa. Qual business, qual negócio do segmento pet tu acha que é inexplorado e pode ser uma oportunidade de negócio? Fora da Mars. Fora da Mars, eu acho que tem duas coisas que me encantam. Primeiro, é um mercado de suplementos. Suplementação animal. Sabe? Eu acho que ainda... Seria o whey protein. Eu acho que suplementos. Seria, por exemplo, um centrum animal. Né? Como que você, muitas vezes, além de prover uma alimentação rica e balanceada para o seu pet, você dá algumas, vamos dizer, complementos minerais e vitamínicos que pode, no final das contas, prolongar a vida dele. Super coffee dos gatos. Aí, Bruno! Combater radical livre, sabe? Eu acho que isso é uma categoria... O Bruno é ligeiro, capaz dele não sabe. É uma categoria que ela existe, ela está em franco crescimento e eu acho que aqui no Brasil ela pode decolar. Por quê? Porque o segmento super premium aqui de ração é muito grande. E se o super premium, se a pessoa já está disposta a pagar super premium, um need state de suplementação é quase algo que está correlacionado. Então pode ser um nicho de mercado importante e eu acho que tem carne aí. Onde mais? O que mais? Outra coisa que eu acho que é pouco explorado, eu acho que é pouco explorado licenciamento com marcas pet. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhava na Mattel, né? E eu falo que não existe maior similaridade de negócio do que vender brinquedo e vender ração. E depois te explico por quê. Cara, essa comparação foi esdrúxula, mas explica. Mas eu posso dizer para você que 30% do EBITDA de uma empresa, vamos dizer, de brinquedo e entretenimento, né, vem de licensing, licenciamento. Como você pega suas marcas e sai simplesmente da nutrição e entra em contatos com o mundo, vamos dizer, do animal. Caminho assinado pela marca, roupinha assinada pela marca, coleção de tênis para as pessoas que gostam, né? Sabe, você fazer parcerias onde você leva a marca pet para outros lugares.
Porque tem tantas... Vamos pensar que se uma mãe de pet, ela trata e considera o pet como filho dela, a marca que ela dá para o cachorro comer é uma marca que ela ama. E se você puder ter mais interações com essa marca em outros pontos de contato com esse tutor, quem sabe isso não seja um nicho de mercado a ser explorado. Não, meu ex-sócio gastou 3 milhões pra salvar o cachorro dele. É mesmo? Sério. Juro por Deus. Cara, é um amor incondicional. É um amor incondicional. 3 milhões. Prorrogou a vida do bichinho mais um tempo. Deixa eu te perguntar, quais são as 3 características que tu acha... Por que o mercado de brinquedos é tão parecido com o mercado de... Deixa eu te falar. Não, boa. Ele só largou essa aí e trocou de assunto. Não, eu tentei escapar, mas se pegaram. Mas, brincadeiras à parte, vamos lá. Uma criança, quando uma mãe vai comprar um brinquedo, geralmente, vamos pegar uma marca infantil, Fisher-Price, tá? E vamos pegar uma mãe de primeira viagem, nunca foi mãe, ela tá querendo prover pro filho dela o que há de melhor. Porque ela nunca foi mãe, então ela pega muitos conselhos e ela tenta reduzir os riscos dela, né? Porque ela quer dar pro filho o que há de melhor. O filho não pede, porque o filho, quando é neném, não fala. O pet não pede. Ele também não fala, né? E os dois são considerados uma relação de amor iminente entre os dois. Então é como influencia a mãe. Para ela entender que eu tenho um produto que pode entregar para ela a qualidade que ela precisa, a segurança que ela precisa para ela nutrir ou prover algo, vamos dizer, seguro para o filho, né? Ou para o cão, ou para o cão, e pet, por pet. Outra coisa, quando você também vai fazer mídia, a mídia que a gente faz é muito focada em atributos também de construir confiança e relações de amor, né? Que é muito parecido com o que é feito dentro do mercado pet. Então, quando você pega, vamos dizer, a nossa estratégia de construção de marca, tirando vamos dizer, o fim, mas o esqueleto é o mesmo. A linha de pensamento é a mesma. Né? Só que, obviamente, né, um é um pet e o outro é seu filho. E você, quando trabalhou na Campari, atendia bêbados? Campari não, mas você sabe que eu posso te dizer que eu virei um dos amigos que as pessoas mais gostam de chamar para churrasco. Porque uma das coisas que a Campari tem, né? A Campari, ela vamos dizer, é a empresa que trabalha com mixologia, né? Tanto que quando eu cheguei na Campari, o Negroni era o 9º drink mais bebido no Brasil, hoje ele é o 3º drink mais bebido no Brasil. Então, mixologia, para mim, ela é muito chave. E no Brasil, mixologia vem ganhando espaço muito relevante. Muito relevante. Eu acho que o movimento da mixologia vai acontecer muito do que aconteceu com o mercado culinário. E aqui, restaurantes. Eu vou falar por quê. Por exemplo, quando você era novo, Ferri, você é nascido onde? Lajeado. Quando você ia lá para Lajeado, você ia num restaurante bom, você sabia o nome do cozinheiro? Não. Hoje, quando você sai aqui, você fala, hoje eu vou impressionar alguém. Você leva num restaurante. Pior é que não, cara. Não sei. Não, pior é que não. Vamos lá. Eu só como churrasco, cara. Então, tudo bem. Mas, geralmente, você sabe quem que é o chefe Atala. Você sabe o nome dos chefes que tem hoje nos principais restaurantes. E os principais restaurantes, eles extraem isso para conseguir gerar margem, gerar credibilidade, gerar até redes em cima disso. Eu acredito que o mesmo movimento que foi feito de transformação vamos dizer, do chefe de cozinha como um rockstar dentro daquele ambiente, vai acontecer com a mixologia. Você vai começar a ver bartenders famosos, vai no Bar dos Arcos aqui, ver a qualidade do drink que eles fazem. Guilhotina. No Guilhotina. Pô, vai lá tomar uma ali que você vai ver o nível do drink que os caras fazem. E você reconhece o bartender. E o que eu quero dizer é que a mixologia no Brasil está começando, mas ela vai ainda explodir
E acredito que essas pessoas hoje que estão optando por ser bartender vão ser muito bem remunerados no futuro. Fala para nós quais são as 3 características que tu acha que a pessoa tem que ter para ela alcançar o sucesso e como é que ela pode se preparar para ter essas características. Olha, eu acho que as 3 características que a pessoa tem que ter para o sucesso são 3 características que eu acredito que uma empresa também precisa ter para fazer um turnaround, tá? Que é, primeiro, colaboração. Primeira coisa, cara, ninguém é melhor do que ninguém. Se você tem um problema e você não sabe pedir ajuda, você se torna o problema. Se você vê alguém com um problema na sua organização e você não ajuda, você é o problema, né? Então, colaboração, para mim, é algo muito importante. Outra coisa que, para mim, é protagonismo. Eu não sei se isso acontece aqui no dia a dia aqui do seu negócio, Ferri, mas quando pintam uns problemas, eu odeio quando as pessoas ficam buscando que área é responsável. Para mim pingou um problema, ele é meu, cara. Vamos resolver. E, cara, não tô nem aí se é RH, se é logística, seja o que for. Ele é um problema. E você, como tá dentro da empresa, você tem que ter protagonismo para assumi-lo e tentar trazer os outros com você para resolver. Então, essa é uma segunda, para mim, competência. E a terceira competência que eu acho, velho, que para mim é muito importante, é você questionar o status quo. Porque em mercados que têm baixo nível de informação, e o mercado pet é um mercado de baixo nível de informação, é complicado, porque a pessoa fala, vamos tentar fazer isso, o cara, não funciona, mas por quê? E aí eu falo até que isso é a cultura da melancia. Porque você muitas vezes vê o indicador, tá tudo verdinho ali, mas você fala, mas eu tô com um sentimento que eu poderia ter muito mais, vender muito mais ali, fazer muito mais negócio com aquele segmento, por que não tá acontecendo? Você começa a fazer pergunta, parece que você vai fatiando a melancia, o indicador que estava verde, você vê que ele tá totalmente vermelho, sabe? Uhum. E isso para mim, eu acho que são 3 comportamentos aí que puta, faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, cara, um cara que tá aqui, que ajuda o outro, ensina, aprende, não sabe, levanta a mão, cara, chega aqui e fala, cara, não é assim, por que não é assim? Cara, e vai atrás, e no momento chave que tem um problema e ninguém aparece, porque tem pessoas que vivem nas sombras e são profissionais das sombras, né? Aparece um problema, some. Né? São os ninjas? São os ninjas corporativos. E, cara, eu acho que no final, eu acho que quem sai no holofote e assume risco, lembra do risco? Uhum. Cara, tem muita chance de ganhar visibilidade e explodir. Então, eu acho que se eu conseguir te explicar a confusão da minha cabeça, eu acho que são essas frentes. Tá bem confuso, mas foi bem dividido. Qual o teu maior arrependimento? É por isso que esse é o melhor podcast do Brasil. Que aqui é o podcast que a gente... Não é o podcast da propaganda. Sabe o podcast da propaganda? Tu vai lá e fica fazendo propaganda. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro. Que é perguntas... Eu adoro quando você me provoca. Qual é o maior arrependimento que tu tem na vida, que tu te lembra? Que cagada que eu fiz. Eu fiz vários. Eu tenho uma lista tão grande. É uma lista... de respeito, né? Algumas delas, inclusive, devem estar na tua declaração de imposto de renda. Sim. Estão lá marcadas como se fossem na pele. Cara, eu acho que aí acho que vai para um outro lugar. Eu trabalhei muito tempo só por dinheiro. Uhum. Daí tu ficou rico e daí não precisava trabalhar por dinheiro. Essas coisas clichê, cara. Não, fala a verdade. Daí eu tive uma trombose, eu fiquei internado na UTI por mais de um mês. Passei por 5 cirurgias. E, cara, aquelas pessoas que me idolatravam quando eu tava bombando, porque, né, você tá numa posição muito alta, e eu tava numa posição muito maior do que eu tô. Tu tava onde? Eu era presidente de uma empresa na América do Sul inteira. E cara, essas pessoas somem.
Então, muitas vezes, para mim, o que eu penso é onde estou trabalhando, por que estou trabalhando e qual o propósito que eu estou fazendo e qual o legado que eu deixarei. Porque naquele momento eu só estava pensando em como acumularei. E eu mudei um pouco de pensar. E eu lembro que quando eu estava... Você vai falar até, isso aqui é romântico. Mas eu lembro que quando eu estava mal mesmo, você estava um momento muito mal, fraco. Tomou Monjaro. É? Tomou Monjaro. Nada, eu tava mal mesmo. Não, tô enchendo. Eu falei pra minha mulher, falei 3 coisas. Falei assim pra ela, assim, ó. Cheguei pra ela, falei, ó, tô cansado, não sei se vai dar mais. Eu falei pra ela, se essas coisas aqui derem certo, tem 3 coisas que eu vou fazer. Vou parar de trabalhar só por grana e por ego. Vou trabalhar por propósito e por felicidade. Dinheiro é consequência. Eu sou um cara muito católico. E eu não era casado com a minha mulher na igreja. Então era uma baita de uma incoerência. Né? Como que eu posso ser tão católico se eu não sou casado com a minha mulher na igreja? Daí na pandemia nós casamos em casa, no apartamento lá, com 11 pessoas, sendo um delas o padre. Né? E a outra trabalhei tanto e não tenho um filho, cara. Cara, então respondendo o seu ponto, assim, meu arrependimento cara, se eu pudesse voltar atrás, eu teria sido pai antes. Pô, o filho mudou minha vida, velho. Eu mudei pessoalmente com meu filho, cara. Sou outra pessoa. Cara, eu teria pensado muito mais, muitas vezes, em alguns legados que eu gerei. Eu acho que eu poderia também, em algumas deles, deixar legados mais culturais e não tanto em resultado, sabe? Olhar, pensar quanto que você está fazendo o dado cultural junto com o resultado. Eu acho que daria para balancear um pouco melhor. Fala sobre o ego, tu falou sobre o ego agora, deixar o ego de lado. Tu acha que o ego é o maior inimigo do empreendedor? Eu acho que duas coisas são inimigas do empreendedor. O ego, porque, obviamente, porque à medida que você vai ganhando relevância, você vai se achando superior, e à medida que você vai ganhando relevância, você para de olhar para fora. Você para de olhar para sua concorrência. Você começa só a olhar para o seu business. O ego faz você focar no seu business e deixar de conhecer o seu concorrente. Então ele é um câncer para o profissional. E a outra é a cegueira seletiva, que eu vejo muito acontecer. Sabe? Aquele lance de, isso aqui é só um probleminha, não vou atacar. Isso aqui é só uma pequena coisa. Pô, eu conheço uns caras atacar. fortes nesse negócio da cegueira coletiva. Isso aí, inclusive até tem um caso que a gente tá até olhando aí, que é uma cegueira coletiva faz tempo. Eu queria perguntar sobre a minha experiência. Eu adotei há pouco tempo um cachorro e tô tendo uma experiência de virar pai um de novo... pet. Pai de pet, exato. Pai de pet. E cara, o que eu mais dorme na barriga dele. Assim, é mesmo? Eu comprei a primeira pacote de ração. Royal Canin. Royal Canin. Mas é caro, hein? É caro, né? Quanto custa um pacote de Royal Canin? 400 e poucos na Pets. Eu cuido de Pet Nutrition. Caraca, meu. É realmente, velho. Aí assim... 400 cruzeiro? É mais caro que o leite, não? Só que o que mais me chama a atenção é que toda a interação que tu tem, eu fui na Pets, fui na Pet Love, na Cobase eu não fui ainda. Pet Love não tem loja, cara. Tem, sabe, tá abrindo físico agora. Fica de uma loja aqui não tem. Tá abrindo físico? Esses concorrentes estão incomodando. E aí, cara... Se tivesse, você sabia. O mais impressionante é que em todas as interações os caras tentam te colocar a recorrência. Então, assim, na Pet Love eles tentam te vender o repete, que é pra tu... Sabe quantos assinantes fixos tem a Pets? 600 mil. Uhum. Na Pets a mesma coisa. Eu sei a Cobase, eu não sei porque os números são fechados, mas é 600 mil. Então, tu sai tu compra a ração... Qual que é o tamanho do teu pet? O cara já bota lá o peso. Tu quer receber daqui a 2 meses na tua casa de novo essa ração? É tipo assim, sempre na recorrência. Eu queria perguntar, a recorrência é a grande chave desse negócio, pet, pra tu fidelizar o cliente? Como acho que é um SaaS? Como que vocês trabalham isso? É um SaaS ração? É tipo isso, cara. É recorrência. Eu vou voltar atrás para te dar mais dados. Existe no Brasil 2 grandes conversores de venda para rações mais premium, porque você comprou uma ração premium, super premium. Uma é a indicação do veterinário e a outra é a indicação do cara da loja.
Esses dois caras são responsáveis por mais de 70% da venda do Super Premium do Brasil. Caraca. Entendeu? Então, ele está somente fazendo o trabalho dele. Eu acredito que quando você vê também, vamos lá, vamos pegar os números das grandes, da Petco Base e de outras contas do mesmo nível espalhados pelo Brasil. Que tem um ecossistema. Quase 40% da venda deles é online. Então... É 40%? Né? Então... E vou te falar que se você tivesse gato, isso seria muito mais. Porque o que acontece? É areia também. É areia. Você matou a pau. Então, cara, quanto mais você já começa, o seu cachorro começa a gostar de uma marca, e você, no final, quer reduzir conveniência, coisa e tal, acho que é algo a se pensar. Ô, Gustavo, o que é mais atraente, na tua opinião? Poder ou dinheiro? Poder ou dinheiro? O que é mais atraente? Dinheiro. Tu acha que é o dinheiro? É. Na tua opinião? É. Então, essa é uma pergunta clássica aqui do podcast, por isso que eu tô fazendo. Tem uma outra pergunta clássica que é a seguinte: quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu pessoalmente? Não pode ser familiar. Não é familiar, não. Eu tive uma carreira muito acelerada na minha vida corporativa. E foi por um chefe meu argentino, chamado Carlos Magan. Até hoje é um cara que eu tenho muito apreço. Posso dizer que a vida que eu tive com ele foi uma relação muito interessante, porque como eu subi muito rápido, eu com 20 e poucos anos, final dos meus 20 anos, já era diretor de vendas, eu não estava preparado emocionalmente para aguentar o tranco. Ninguém nunca tá. Não estava. E, cara, esse cara, ele era um cara que me exigiu muito. Ele tinha palavras, assim, deixas que eram ícones, assim, para mim. Uma vez ele entrava e falava, cara, apresenta a sua estratégia para mim. Eu levava lá, apresentação, 10 slides, ele falou, my friend, se você não consegue me explicar sua estratégia em uma folha, você não entendeu a sua estratégia. Sabe? Coisas que foram me moldando, sabe? Cara, se você não consegue, cara, me dar a previsão dos próximos 3 anos, você não entendeu a categoria. E você não entendeu o seu shopper. Ele foi um cara que falou, meu inglês no começo da minha carreira não era tão bom. Cara, ele chegou pra mim e falou, cara, se você quer ser um general manager, cara, você tem 3 meses para prestar uma prova. Se você não passar, sua carreira vai ser comprometida. Cara, porque, eu vou pagar o Wharton pra você, mas, você precisa passar. Se você não passar, cara, sua carreira vai estar comprometida. Então esse cara tirou de mim um máximo, cara. Um máximo. Só que, e me amadureceu, sabe? E me deu casca. É engraçado que a gente espera que o amadurecimento venha com experiências tranquilas. Mas a gente cresce no trabalho, com dificuldade, com desafio. A gente tem um trabalho. Ali é para você evoluir. Se, falam que o trabalho dignifica o homem, dignificar, cara, passa por purificar. E purificação, ela vem ou no amor ou na dor, velho. Então, ele me fez ser um indivíduo diferente. E se eu hoje estou sentado há 9 anos como presidente de várias empresas, é por ele. É por ele. E ele me liga uma vez por semana para saber como é que tá o número muitas vezes da Mars, para saber aí como é que tá. Tá chegando ou não? E quando eu não tô com problema, eu falo, caralho, você precisa pensar diferente, sabe? E ele nem sabe da categoria, sabe? Então é um cara que, sabe? Sim. Mas quando eu tive problemas ou coisas pessoais, foi o cara que mais me ajudou. Então, muitas vezes, a gente precisa separar o cara que te desenvolve do ser humano. Obviamente, e aí eu quero fazer um parênteses, você não consegue ser 2 pessoas diferentes no trabalho e na sua casa, porque em uma delas você vai ser uma fraude. Mas você pode
ter, vamos dizer, estímulos diferentes. Estímulos diferentes, eu acho que é super necessário. Mas valores diferentes, aí não. Aí você tá correndo um risco de virar fraude. Tu acredita no efeito sorte? Tu Totalmente. acredita na sorte? Cara, acho que a sorte existe? Acho. Acho que a sorte influencia a vida das pessoas? Eu ou acho. não? Cara, eu acredito muito em Deus. E o Deus pode ser também chamado de sorte. Eu, no final das contas, as minhas portas, toda vez que foram fechadas, elas foram abertas para coisas melhores. Então, eu acredito que eu tenho muita sorte. Tu acha que o home office funciona em empresas grandes, em corporações maiores? Não. Cara, eu acho que cultura não dá para ser construída online. Cultura organizacional. Mas eu acredito no trabalho misto. Por quê? Porque eu, pelo menos, eu vou falar por mim, eu rendo nas minhas demandas muito mais quando eu estou em casa. Porque eu pego meus e-mails, eu arrumo, eu já faço minha apresentação. Eu rendo muito quando eu estou em casa. Mas, poxa, nós temos time. E time precisa de liderança. E, cara, sendo franco contigo, os maiores aprendizados que eu tive com grandes profissionais que eu já trabalhei com, aprendizados bobos de como que o cara atende um telefone, como que o cara dá um recado duro e soft ao mesmo tempo, como que o cara, no final das contas, ele lida muitas vezes em reuniões adversas, ele consegue comprar tempo. Isso online, muitas vezes é muito difícil você ver. Isso no físico, você vê. E tem uma coisa que pra mim é muito importante. Body language, cara, traduz muito do emocional do cara. E o body language traz muito também, se o cara tá falando a verdade ou não. E no mundo virtual, você acaba perdendo algumas coisas como essa. Né? Como é que se cria um ambiente que direciona o sucesso numa empresa, numa organização? Eu acho que o que direciona o sucesso são 3 coisas. Uma estratégia simples, que você consiga descer no nível mais baixo e o cara entenda. Entende? Não adianta você criar algo sofisticado que vai ficar bonito para os gringos, mas você não consegue explicar lá para baixo. Então simplicidade. Daí, segunda coisa, humanidade. Você precisa tratar todo mundo igual. E a outra coisa é lead from the front, que a gente fala que você não tá... Se você soltou a estratégia, você tem que descer para executar. Porque se você está numa empresa tão grande, existe um telefone sem fio tão grande... Ah, eu conheço bem isso aí. Que a mensagem, ela muda. Isso aí eu conheço bem. E as pessoas escutam o que elas querem escutar. Então, se você é um cara que quer realmente construir uma cultura campeã, você precisa descer na base, falar com a pessoa como se ela fosse igual a você, porque ela é igual a você, o que separa a gente é simplesmente um crachá, e ouvir. Porque muitas vezes as maiores ideias que eu tive não foram ideias minhas, eu cocriei. Ô Gustavo, quais são as 3 dicas que tu daria para quem hoje quer mudar de vida? Quer mudar de vida? É que mudar de vida pode ir para várias direções, né? Você pode querer mudar de vida para ser mais feliz, você pode querer mudar de vida para financeiramente. Financeiramente, que é um negócio de empreendedorismo. Financeiramente, assim, eu quero sair do 0 para 1 e... Cara, não consigo sair do 0. Então... O que tu faria? Qual é o teu step? Qual é o teu olhar? Sabe que às vezes... Aqui cada episódio é uma aula, né? Sabe que às vezes a pessoa só precisa de um estalo, né? Mas... De ouvir alguma coisa no carro, num podcast, ela só precisa de um estalo. Eu entendi agora a sua pergunta. Eu acho que quando a pessoa está perdida e ela está querendo buscar mudar, principalmente financeiramente, eu vejo muitas pessoas que estão perdidas, mas elas estão seletivas.
estão perdidas, mais seletivas, entende? Então abandone a seletividade, entende? Acredita um pouco no destino, porque se você quer primeira coisa, se você quer no final mudar de vida, você precisa trabalhar. E se você precisa trabalhar, você precisa estar aberto ao novo, e muitas vezes aquilo que você quer fazer pode ser o que não esteja disponível naquele presente momento a você. Mas vai lá, trabalhe, aprenda, aumente o seu repertório. Porque se você depois tiver uma outra oportunidade que você vai jogar naquilo que você gosta, que se deu certo, você conseguir casar as duas coisas, você não vai chegar simplesmente com o saco vazio. Alguma coisa você sempre carrega daquilo que você aprendeu. Então abandone a seletividade. No momento que você quer mudar, ser seletivo demais, isso é um problema. A pessoa acaba ficando ainda mais travada. Tá, você fica ainda mais travado, e daí você começa a entrar num ciclo que você não sai mais. Deixa eu te perguntar, qual é o teu sonho grande? O meu sonho grande? Meu sonho grande é ser conselheiro de pelo menos 3 grandes multinacionais aqui brasileiras aqui no Brasil. Estamos aí, um sonho grande. Presentes? Churrasco? Gosta de churrasco? Olha, eu gosto de churrasco, mas se você for na minha casa, a carne vai estar gelada e a cerveja vai estar quente. É um convite. Convite pra não ir, né, cara? Um convite pra gente ir lá, só, porra. Pra vocês irem lá, caramba. Não, pô. A Minerva Foods tá te presenteando com um churrasco. Muito obrigado. Faltou o kit que a Amy não providenciou. O kit. Ela tá tentando te derrubar, lembra disso? Como produtora, vai ser enviado pra sua casita. Adapta.org. Sabe que a gente já vendeu mais de 1.000 assinaturas da Adapta. Esse é um podcast que converte de verdade. Mais de 1.000 pessoas já assinaram a Adapta por causa desse podcast no nosso cupom. Adapta é um sistema bem bacana de inteligência artificial. Quanto tempo de patrocínio? 5 meses, né, Emily? Vai bater 6 já. Vai bater 6. Daqui a algum dia. Adapta é um sistema super legal de inteligência artificial que você tem acesso a todos os modelos top. Cloud, ChatGPT, o mais novo. E aí você ganhou 1 ano. Você ganhou uma camisetinha da Adapta e 1 ano de assinatura. Lá tem curso de como usar IA pra camiseta business, não enfim. é legal, mas o curso e o sistema e a assinatura é muito legal. Pô, não, a camiseta é legal também. Não, obrigado. Ô, Max, manda pra nós um troço legal. Uma camisetinha nova pros guri. Gustavo Bruno, um dos caras que mais entende de pets no Brasil, se não que mais entende, tá aqui pra você ver se essa tese é boa ou não é. A Thaís, a minha clientela toda que assiste, então eu já aproveitar pra fazer o merchan aqui. A Velma já foi adotada antes de acabar a gravação. Alguma adoção ainda? Tem o Scooby ainda. Tá. Tem o Scooby ainda disponível, quem quiser adotar. Cadê? A Velma e o Scooby são os cachorros já que levaram aqui. Já Levaram. foram. Mas tá aqui ainda. Estão aqui no escritório. Gustavo, ainda. obrigado demais. Não, Ferri, obrigado você. Obrigado aí, desculpa as brincadeiras, Não, cara. podcast Gosto sempre de Café com brincar Fé, com você. cada episódio uma aula, o podcast dos formadores de opinião. Então, se você é um formador de opinião, se você quer ser um formador de opinião, este aqui é o seu podcast. Um grande abraço a todos, até o próximo episódio. Peço que vocês compartilhem nos grupos de WhatsApp, principalmente se você for um hater. O hater ajuda a divulgar o nosso trabalho. Então, se você não gostou, você pega esse link, manda copiar e manda nos grupos de WhatsApp para todos os seus amigos. Ferri. Muito obrigado. Posso só falar a última coisinha? Pode. Claro. Olha, pessoal, nosso programa de adoção, Adotar é Tudo de Bom da Pedigree. Cara, quem quiser aí fazer parte da nossa O que missão... é que a pessoa acha? Explica, meu. Então, olha, para explicar... Não é diretor de vendas? Eu não sou, eu sou... Tu era, então venda. Não, a gente tem o nosso programa que está no pedigree.br, né, que vocês podem encontrar todas as informações do nosso programa Adotar é Tudo de Bom. Tu entra no pedigree.br. Exato. Se cadastra lá. Se cadastra lá. E tu vai receber as informações. Lá já tem as informações de todas as ONGs que a gente está vinculada. A gente sabe que o seu programa é nacional, então lá tem as ONGs que estão mais próximas de você. Então, não são esses cachorros que estão só aqui. A gente tem e temos aí... Centenas e milhares de cachorros. Exato, distribuído aí por grande parte dos municípios brasileiros. Então, se você quer fazer o bem e ter momentos diferenciados com a sua família, poxa, aposta num pet, que eu tenho certeza que ele fará você mais feliz, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Muito obrigado a todos, Guto. um grande abraço. Gente, entrem nas comunidades do podcast aqui no YouTube e no WhatsApp. Se cadastrem
podcast Café com Ferre, o podcast de quem faz o PIB. Por hoje, beijo a todos, até o próximo episódio. Beijo, falou! Valeu!